Fala galera, beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo para o canal do YouTube. Hoje eu quero falar desse reparo aqui que eu fiz. Isso aqui é um Poco X5 Pro. E esse aparelho chegou de uma outra assistência de um colega, tá? Lojista. E o problema, segundo o lojista, né, era uma possível falha de solda fria de CPU. Então, já foi diagnosticado na assistência dele, enviou para mim para fazer CPU nele, tá? E aí, o que acontece? Estava longe de ser problema de CPU nesse aparelho. E o problema não é porque o lojista analisou errado, até porque ele nem faz esse tipo de serviço. Então, eu não tenho como dizer assim, pô, era para tu fazer isso, era para tu analisar isso. Isso aqui é para quem trabalha com reparo de placa, tá? Ele não trabalha com reparo de placa, ele faz apenas serviços de troca de periféricos, né, de tela, essas coisas aí. Então, eu não posso dizer assim, pô, bicho, tu nem olhasse isso, tu nem olhasse aquilo, porque de fato ele não está preocupado em aprender a reparar a placa, tá? Mas o técnico que trabalha nesse mundo, ele precisa entender certas coisas, tá? Para não se precipitar a pontos de perder muito tempo e não conseguir produzir nada. Que é exatamente o tema desse vídeo que eu vou estar falando hoje, tá? Mas deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E não esqueça de quando deixar o like, você hypar também esse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos explicar aqui uma coisa. O aparelho chegou para mim e segundo, né, o lojista, era para fazer um reparo de CPU. Ele disse que botou na fonte e o aparelho chegava até 250 mAh e o aparelho não ligava. E de fato, era esse o comportamento do dispositivo, tá? Só que tínhamos aqui uma fuga de entre 9 a 11 mAh. Uma hora estava 11, outra hora estava 10, outra hora estava 9, tá? E pela minha experiência de bancada que eu tenho, eu já peguei aparelhos que tinha 1 mAh de consumo, certo? E esse aparelho não ligava. Inclusive, se eu não me engano, tem esse reparo aqui no YouTube, tá? É um reparo antigo que eu fiz aqui, Moto G7 Power, algo assim. Consumo de 1 mAh. Depois pesquisa aí para assistir esse vídeo, tá? Então o que acontece? Tem consumos primários que não permite o aparelho ligar. Ele pode causar uma trava na inicialização da placa. E aí a gente tem que entender uma coisa, que são pequenos detalhes que fazem total diferença na sua produção do dia a dia, tá? Então, eu tenho certeza de que se esse aparelho fosse para uma outra assistência, tá? Ou se viesse para mim há um tempo atrás, um tempo que eu estava começando a reparar a placa, eu teria me precipitado e tinha ido direto de CPU. Ia fazer CPU uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até me encher o saco e entregar o aparelho. Por quê? Porque a gente está muito bitolado. Aparelho não liga, CPU. Aparelho não liga, Xiaomi, CPU. Aparelho não liga, Motorola, CPU. E nem toda vez é assim. Se brincar, na maioria das vezes não é assim. Existem aparelhos que têm falhas crônicas. Às vezes eu tô pausando o vídeo aqui, galera, porque eu tô com uma gripe. E de vez em quando eu fico tossindo, espirrando. Então, para não estar aparecendo aqui no vídeo, eu ter que cortar depois, eu tô já, né, pausando aqui. Então, nós que trabalhamos com reparo de placas, a gente tem que saber do nosso limite, até que ponto eu estou indo, até que ponto eu consigo fazer um reparo numa placa, para não criar mais problemas, tá? Ou também para não ficar dando murro em ponta de faca, perdendo tempo onde não deveria, colocando a minha produtividade no lixo. Porque se você passa muito tempo para resolver um aparelho como esse, você não está tendo lucro, você está tendo prejuízo. Então você tem que resolver rápido, tá? E no máximo em torno de 3 horas para reparos complexos em aparelhos que vale a pena, tá? A mão de obra. Então o que eu precisei fazer aqui? Primeiramente, botei o aparelho na minha fonte, observei, chegava até 9, 10, 11, às vezes até um pouco mais. Depois, quando eu pressionava Power, tá? Isso antes do Power. Quando eu pressionava Power, ele ia até 200 e pouco e caía zero, tá? Só que ele ia a 200 e pouco, meio que tipo que dando um salto, né? Então, para quem entende de pulso de boot, consumos e tal, né?
comportamento de fonte de bancada, acerca de inicialização, já dá para... Opa, tem alguma coisa aqui que está com fuga ou com curto-circuito. E aí eu quis tirar a dúvida, fui lá, encontrei o IFPMIC da placa e analisei a tensão da bateria, tá? Na verdade, analisei o consumo antes e após o IFPMIC, para ver como é que estava esse consumo. E o consumo estava exatamente igual, tanto antes como depois do IFPMIC, então já levaria a crer que o IFPMIC tinha algum problema de fuga, né? Mas no canto do IFPMIC tínhamos um LDO, tínhamos um componente ali, que ele estava, né, um circuito integrado, eu nem me lembro mais, eu falei até no Instagram, agora esqueci, que estava com oxidação, tá? E aí eu só fiz uma limpeza no componente e o consumo foi embora. Então naquele momento eu digo, oxe, o aparelho vai ligar agora. Quando eu pressionei para ligar, simplesmente o aparelho não ligou, né? E eu fiquei já meio puto da vida, porque eu achei que o problema era só aquilo, e deixei o aparelho no canto, né? Deixei o aparelho de canto, fui cuidar da minha vida, já era tarde, já depois do expediente que eu tinha pego nesse aparelho. Depois, no outro dia, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Minha produção do dia, que são serviços mais rápidos, tá? Eu trabalho aqui só com reparo de placa, tá, galera? Mas eu sempre deixo os mais simples para colocar logo dinheiro no bolso, né? Para produzir logo e depois que eu termino o expediente dos que eu tenho que fazer para produzir, aí eu pego nesses outros aparelhos. Então ontem eu passei mais ou menos 30 minutos ali para fazer o que eu fiz e não resolvi. Então, depois do expediente, no caso de ontem, eu voltei a pegar nesse aparelho. E aí o que eu fiz? Eu tirei todas as blindagens para ver se eu encontrava alguma oxidação, não encontrei, tá? Fui para lá, fui para cá, fui para lá, fui para cá, não encontrei nada de oxidação, tirei toda a blindagem dessa placa e não identifiquei exatamente nada. E aí coloquei na fonte para ver o pulso de boot e o pulso de boot ainda do mesmo jeito. E o que eu fiz? Câmera térmica, mas só aquecia a CPU e o PMIC. A gente sabe que na maioria das vezes esses consumos, né, onde tem falha de inicialização, pulso de boot alterado, CPU e PMIC às vezes aparece aquecendo ali, mas não é o causador, né, do problema, tá? E aí, como já tenho experiência em relação a isso, fui através de alguns métodos, tá, de análises, como tímetro, osciloscópio, buscando o problema através de blocos, tá? Mapeamentos em blocos. Que inclusive eu ensino bastante esse tipo de análise no meu treinamento, tá? Se você ainda não tem o meu treinamento Reparo Avançado de Excelsius Tech, adquira para você aprender a reparar placa como um técnico produtivo, um mestre na bancada, tá certo? O link do nosso treinamento está na descrição, no primeiro comentário aqui fixado. Mas voltando ao assunto, entenda uma coisa. Eu tive que utilizar algumas técnicas, né, condução reversa, algumas técnicas de injetar tensão, para tentar encontrar a fuga, porque a fuga não se manifestava de outra forma. Eu tive que fazer uma análise ali, que levei em torno de mais ou menos 1 hora para fazer, e cheguei à conclusão de que eu tinha um componente que estava causando problema. Ele estava gerando, né, um curto-circuito em uma determinada linha secundária, tá? Onde o aparelho não estava conseguindo arrancar. E depois de chegar a essa conclusão, de ter parcialmente resolvido o problema, né? Tirei o componente está até aqui na bancada. Deixa eu ver se eu mostro para você aqui. Deixa eu ver se eu... Ó. Ah, tá... Peraí, deixa eu pausar aqui, deixa eu abrir aqui a câmera. Pronto. Ó, o componente é esse, né? Ó como é que ele tá vendo? Só que isso aqui não consegui encontrar, ó, de forma nenhuma, tá? Olha como é que ele tá aqui, ó. Isso é a oxidação, tá vendo? E
mesmo fazendo uma desoxidação na câmera, na cubo ultrassônica, não resolveu, tá? Então eu precisei utilizar umas outras técnicas de análise para chegar na conclusão do problema, né? Então observe aqui, ó, que eu tive que tirar praticamente tudo, né? E aí muita gente acha que eu demorei horas para fazer isso aqui. E não, pessoal, tá aqui o aparelho, ó, já, né, funcionando. E se você não me segue no Instagram, me siga, tá, galera? É só botar lá GS Celsius Tech, você vai ver a minha conta lá no Instagram. Pesquisa lá, tá? Arroba underline, né? Arroba GSCel underline Assistec, tá? Às vezes estou fazendo reparo e na íntegra, né? Eu vou falando lá no Instagram. Então, quem me segue no Instagram já estava acompanhando esse reparo. Então, né? Ó, tirei tudo e é aqui, ó, que o componente estava, né? Era esse cara aqui que estava com a oxidação inicial que eu encontrei, tá? Esse circuito integrado aqui, ó. Então fiz a limpeza, limpei tudo, coloquei novamente, mas mesmo assim não ligou, né? A fuga saiu e não ligou, né? Não precisei fazer reparo de CPU, tá? Não precisei fazer. Tirei a blindagem da CPU aqui apenas para fazer medições, tá, galera? Então precisei fazer algumas medições aqui, então saí já tirando todas as blindagens porque eu ia necessitar medir, né, alguns blocos aqui, dividir os blocos, fazer algumas medições, injetar tensão, e foi aí que eu acabei encontrando o problema aqui, tá? Através de uma técnica aí que a gente verifica se existe um consumo que não deveria estar mostrando aquele consumo ali, tá certo? Então, resumindo, nunca podemos ir diretamente com sede ao pote achando que tudo é CPU, tá? Quantos aparelhos que você faz aí que depois você percebe que não tinha nada a ver com CPU? Ou de repente você fez CPU várias vezes e não resolveu o problema, e aí você associa o problema a você, diz assim, pá, eu não consegui resolver porque o problema estava na CPU e eu não fiz certo essa CPU aí não rebalei certo. Mas se você rebalou certo e de repente o problema está em outro lugar, até que nível está o teu conhecimento técnico para você conseguir resolver aquele problema, né? Porque vamos supor, vamos colocar os dois momentos que eu peguei nessa placa para resolver, eu passei mais ou menos em torno de 1h30 a 2 horas para resolver. Agora imagina na época que eu não tinha conhecimento, na época que eu não sabia consertar direito, que tudo eu fazia tipo no chute. Ah, deve ser PMIC, vou tirar PMIC, vou fazer. Eu não conseguiria resolver esse problema aqui, tá? E iria voltar para o cliente sem solução, porque eu não iria conseguir enxergar essa falha, porque você não encontraria essa fuga através de métodos normais, tá? Que a gente costuma a usar câmera térmica, fluxo, breu, álcool isopropílico. Então, tem coisas que é necessário você sair da bolha. E o que eu digo para vocês aqui é o seguinte, galera, é muito importante a gente entender até que ponto a gente consegue resolver um problema. E quando a gente força resolver um problema sem saber o que fazer, aí, cara, você entrou no desespero total e é só prejuízo. Porque você tem a esperança de consertar aquele aparelho, mas é só a esperança. Você não tem o controle do que você está fazendo, do porquê que você vai fazer isso agora, porquê que você vai fazer aquilo, o protocolo que você deve seguir para consertar uma placa. Então, se você é muito bom em técnica, sabe fazer rebaling, sabe fazer um monte de coisa, mas tem dificuldade em, depois do rebaling, depois que eu tentei fazer CPU, o que eu devo fazer? Conselho que eu dou pra você, cara, estude, cara. Estude, porque é matemática pura, tá? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu reparo. Quanto mais eu reparo, mais eu ganho. E quanto mais rápido você é,
mais você ganha durante o dia, tá? Então existe produção. Para você conseguir produzir, você tem que saber o que você está fazendo e fazer rápido, o mais rápido que você puder fazer. Então, se eu sei que eu tenho que tirar toda a blindagem dessa placa, eu não vou ficar, mas será que eu vou tirar? Mas poxa, cara, vai lá e tira. Tem que ser objetivo, tá? Tem que medir isso aqui, então eu vou medir isso aqui. Custe o que custar. Então, o problema de quem não está conseguindo resolver esses problemas mais complicados é exatamente o limite de conhecimento técnico. Esse reparo aqui, dá para fazer por quanto? A depender da região, você pode estar fazendo esse reparo entre 300 a 500 reais, tá? Vai depender de onde você mora, do cliente e de muitos outros fatores, né? Mas aqui na minha região dá para se cobrar aí em torno de 400, de 400 reais, né? Entre 350, 400, 450 reais. Agora imagina o quanto você perde durante o mês, porque isso aqui, ó, eu chamo de serviço extra. Esse serviço aqui é o extra do técnico. Porque, por exemplo, vamos supor que você trabalha durante o dia fazendo um reparo na tela, trocando uma bateria. Essa é a sua produção, é aquilo que vai colocar dinheiro rápido no seu bolso. Agora você pega um aparelho como esse, isso aqui vai ser o teu extra. Depois, o que tu ganhava extra passa a ser a tua renda principal a partir do momento que você consegue produzir com isso, tá? Então, no meu caso, eu trabalho só com reparo de placa. Antigamente, eu sofria para resolver um problema de iluminação. Hoje eu faço em 20, 30 minutos, rapidinho. Antigamente, eu sofria para analisar uma falha de carga. Sofria para analisar uma falha de rede, uma falha de Wi-Fi. Hoje eu consigo resolver essas falhas muito rápido. Então, eu consigo produzir fazendo esse tipo de reparo, porque eu só trabalho com reparo em placa aqui, tá? E depois do meu expediente, depois da minha produção, terminei o que eu tenho que fazer aqui por hoje de 3 horas da tarde. Então vou pegar aqueles que são os extra casos, tá? Os problemas mais difíceis. Que vai exigir mais do meu conhecimento técnico, que vai exigir mais, tá? Da minha energia acerca de medições, de ter que fazer coisas na bancada, tá? Deixa eu tossir aqui, pessoal. Calma aí. Então esse vídeo é tipo que meio que um choque de realidade para quem está passando por esses problemas de não conseguir fazer depois do rebaling de CPU, tá? Então vamos pensar nisso, pessoal. Vamos começar a refletir sobre o que eu faço depois do óbvio, né? E é isso, tá? Fiz esse vídeo apenas para relatar um pouco do caso que eu peguei aqui, né? E também já passei por esse período de achar que tudo era CPU. E também queria compartilhar um pouco com vocês aí essas situações, né, do dia a dia. Assim que eu pegar um outro aparelho, eu vou estar sempre falando aqui sobre os reparos que eu faço, tá? Porque não estou com tempo para estar gravando reparo aqui, certo? E também o YouTube, ele não... Ele tipo que não envia esses vídeos grandes, né, de reparo para muitas pessoas e a gente é penalizado por isso, porque é um vídeo muito grande, poucas pessoas assistem, né? E o YouTube fica colocando o canal da gente sempre em segundo lugar. Então eu vou preferir fazer vídeos que cheguem no máximo a 20 minutos, né? Esse vídeo já tá chegando nas goelas já. No máximo até 20. Então, é isso, galera. Sempre vou estar trazendo dicas para vocês. Se inscreva aí no canal, deixa o teu comentário, teu like também, teu hype, tá? E se quiser fazer um treinamento, né, de reparos em placas, ainda não é aluno, nosso treinamento de reparo avançado de Excelsior Tech, link tá aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Um abraço, até o próximo vídeo.